Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Kátia Maciel aqui, do Coluna em Movimento, trazendo para você despertar uma forma diferente de você enxergar e entender a sua coluna. Eu estou aqui numa sequência de vídeos onde eu vou contar um pouquinho da minha experiência na Índia, onde eu fiquei de final de janeiro até a primeira quinzena, até final da primeira quinzena de fevereiro de 2000, agora de 2020. Então tá tudo muito fresquinho. A Índia continua correndo aqui nas minhas veias, com os seus sabores, com os seus cheiros, com a sua alegria, com as suas cores exuberantes. E eu gostaria de trazer para vocês uma coisa, algo que eu achei muito interessante lá nas 3 cidades por onde eu passei com um grupo. Eu visitei Tiruvannamalai, Auroville, que é uma ecovila, na verdade, um grande laboratório de uma nova cidade, um novo modelo de cidade e de um novo modelo de ser humano. E, por último, Rishikesh. Essas 3 cidades, elas vivem em função, não em função, mas elas respiram a filosofia do yoga. Elas respiram e vivem o que o yoga realmente é. A unicidade, a, o direcionamento para o divino, o direcionamento para o nosso eu superior. E o mais interessante que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é que nessas 3 cidades, a palavra sustentabilidade, ela praticamente não existe. Sabe por quê? Porque eles já vivem dentro de uma sustentabilidade. Sabe por quê? Porque eles vivem dentro de uma ancestralidade, eles vivem de uma maneira, eu diria até mais arcaica, mas que faz tudo funcionar muito bem. E o melhor, não existem farmácias nessas cidades por onde passamos. As farmácias que tem lá, na verdade, eles chamam de lojas, que são lugares onde se vendem produtos ayurvedas, que são produtos feitos à base de ervas e de plantas, de cascas de árvores, para beneficiar o ser humano de alguma forma, e eles têm essa conexão com a natureza de modo muito forte. Eu, em alguns vídeos aqui, já passei para vocês os chazinhos, os óleos essenciais, os florais que vêm das plantas. E lá para eles se vende até em supermercado. Num simples supermercado você encontra um óleo que aqui no Brasil é caríssimo. Você encontra lá um óleo essencial até para depressão profunda. Olha que interessante. E nessas cidades por onde passamos também, eu não observei indianos obesos. Eu não observei indianos tristes. Eu não observei indianos em depressão. Aquela situação, para quem já ouviu um pouquinho da história da Índia, aquela situação das castas, onde o pobre é pobre e o rico é rico, isso existe lá, mas está tudo bem para eles. Há um nível de aceitação da condição em que foi lhe entregue assim que a pessoa nasceu, que para eles está tudo bem. Então, o não sofrimento da situação de cada um faz com que o corpo trabalhe num equilíbrio muito grande. Então, é muito provável que nessas cidades, eu estou reforçando que são nessas cidades que eu conheci. Talvez lá em Nova Delhi, onde o índice de poluição é altíssimo. Eu lembro que até quando nós chegamos no aeroporto de Nova Delhi, que estava lá a temperatura mínima, a temperatura máxima, e estava lá condição do ar nociva. Vocês terem ideia da situação. É muito provável que lá em Nova Delhi já existem farmácias, muitos hospitais, muitas clínicas, indianos obesos. Por quê? Porque a modernidade chegou lá. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês aqui não é para vocês abandonarem toda a modernidade que o homem moderno trouxe e inteligentemente, criativamente chegou. Não é isso.
O que eu estou trazendo para vocês aqui é o quanto a gente manter o contato com a natureza e tudo que ela nos oferece é importante. Uma outra coisa muito interessante que eu vi lá são bancas de verduras não, que verduras, na verdade, alface, rúcula, essas coisas eu não vi. Mas legumes e frutas e grãos, de um modo em geral, estão expostos nas ruas, em bancas. E em alguns supermercados também existem pouquíssimos supermercados lá, porque as coisas industrializadas, empacotadinhas, enlatadas, é muito pouco que tem. E mesmo assim, quando você vai ler o informe nutricional ali, tem um nutriente que é orgânico, tem um nutriente que é de uma produção familiar. Então, eles têm essa coisa da sustentabilidade e da conexão com a natureza muito forte, que no meu ponto de vista, quero deixar bem claro, faz com que a doença, com que as dores não os peguem tão repetidamente como acontece aqui no Ocidente. Eu conheci um sado, que na verdade ele é amigo de uma das integrantes do grupo, que era a coordenadora do grupo. Os sados são pessoas comuns, normalmente homens, que abandonam as famílias de uma certa idade, eu não me lembro se é aos 30 ou se é aos 40 anos, eles abandonam a família, os bens, eles abandonam tudo para viver uma vida monástica, retirada, isolada. Então eles vão para as montanhas e acham uma caverna e ali ficam dormindo, meditando, só vivem de doações ou que as pessoas dão, comidas, ou também que os ashramas, que são espaços que recebem pessoas em situação, como se fossem moradores em situação de rua aqui pra gente. Eles servem refeições, eles oferecem banhos e esse sadhu, ele nos contou, num bate-papo assim na rua, sentadinho com ele na calçada, ele nos contou que a vida deles é a simplicidade e a alegria no olho desse sábio, a ingenuidade dele, até eu diria, e a tranquilidade, a leveza da fala dele eram tão impressionantes que realmente eu acho que uma pessoa, quando chega ali, está numa situação, fala, nossa, não aguento mais a minha vida do jeito que está, ela se entrega às ruas das cidades da Índia e realmente fala, não quero mais viver aquilo lá. Então, tem muitos sadhus lá que não são indianos, são pessoas que estão ali vivendo com eles para experimentar, alguém do Ocidente, da Europa, latinos, experimentando a simplicidade da vida. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é: você tem observado se sua vida está simples? Ou a sua vida está cheia de contas para pagar, cheia de coisas para resolver? Então, na verdade, vou lhe dizer, chegar a lugar nenhum. Porque, pensa bem, fiquei pensando nisso lá na Índia. Aliás, gente, a Índia ela traz muitas reflexões. A gente fica refletindo o tempo todo, observando o tempo todo. Você já parou para pensar por que é que você trabalha? Você já parou para pensar por que é que você insiste em ganhar o seu dinheiro? Eu cheguei à conclusão. Sabe para quê? Para comer, para alimentar essa matéria aqui, esse corpo aqui. E a gente também tem o hábito de comer muito. E o nosso corpo acaba trabalhando muito em função dessa comida
que vem em excesso e acaba ficando cansado e se desgasta muito rápido. Então as doenças, elas também, isso também foi uma palavra do Sado. Comer muito faz o corpo se desgastar e envelhecer mais rápido. Olha que interessante, gente. Então, os sados, eles tomam um chá pela manhã e eles almoçam. E aí depois, só Deus sabe. Aliás, só Shiva sabe. Se eles ganham alguma coisa, eles comem. Se eles não ganham, eles só vão tomar o próximo chá e o almoço do dia seguinte. E para eles está tudo bem. Eles têm saúde. Bom, a grande reflexão aqui, que eu gostaria muito da contribuição de vocês. Daqui para frente, eu vou pedir o feedback para vocês, para que você coloque aqui pra gente, ou coloque aqui pra mim, quer dizer, pra gente, né? Porque um monte de gente vai assistir. Como é que está, se a sua vida está simples hoje? E o que é que faz você enxergar nesse momento que deixa a sua vida simples ou não? Conta aqui pra gente transformar essa sua colocação num outro vídeo e a gente falar sobre isso cada vez mais. Porque aí cada vez mais, isso eu aprendi também lá na Índia, cada vez mais que a gente vai dissolvendo os nossos pensamentos egóicos, daquele, né, egóico de pensar só na gente. Cada vez mais que a gente vai desfazendo esses pensamentos egóicos, cada vez mais a gente vai tornando a nossa mente mais leve e mais aquietada. E a partir do momento que a nossa mente se torna quieta e tranquila, o nosso corpo não sofre e, portanto, não se transforma em doenças, não se transforma em dores musculares, em hérnias de discos, em artroses. Tudo isso pode acontecer no nosso corpo? Pode. Se a gente dá um deslizezinho, uma hérnia de disco pode acontecer em um único momento. Em uma fração de segundos você escorregou e, nossa, travou. Quando vai lá fazer uma ressonância tem uma hérniazinha lá. Mas foi só um momento. Isso não significa que isso você vai ter que carregar para o resto da sua vida. Você pode transformar essa sua dor proveniente de uma hérnia em algo, falou, puxa, eu levei um tombo e aconteceu isso, mas tudo bem, tô vivendo. E não sofrer com isso. Um exemplo dessa escolha de não sofrimento foi uma família onde uma mãe, uma cadeira de rodas, amputada bilateralmente das duas pernas, estava sendo empurrada por seus 3 filhos. Tinha um pouquinho maior, talvez ali uns 12, 14 anos, e 2 crianças um pouco menores. Vocês precisam de ver a farra que essas crianças estavam fazendo, empurrando a cadeira da mãe, e a mãe dando risada. Percebem isso? Essa escolha do sofrer e do não sofrer pela condição que você está hoje é muito importante para que você não caia na confecção, diria assim, da sua doença, da sua dor. Pensa nisso, analisa isso, investiga isso na sua vida e escreve aqui pra gente. Eu vou ser eternamente grata e muitas outras pessoas vão ser eternamente gratas com a sua história sendo contada aqui. E aí, a partir disso, a gente desenvolve uma outra história, que pode ser a sua. Gratidão por cuidarem de vocês, gratidão por me ouvirem. Até o próximo vídeo. Namastê!